Boa noite, meus alunos do 7º período, turmas C e D, e vamos iniciar agora não só uma aula, mas um semestre letivo. E um semestre que tem uma característica especial para nós, não só por ter sido liberada a aula também presencial, que, aliás, no início do nosso curso eu não estou adotando, mas para frente a gente conversa a respeito disso. Agora é dar as boas-vindas, dizer que eu tenho o maior prazer em retomar o contato com alunos, desta vez com vocês que estão nessas duas turmas que eu mencionei, porque é a atividade para a qual eu tenho mais tendência, que eu tenho mais prazer em exercer. Então, sejam realmente bem-vindos. Vamos ver se fazemos um grupo bastante efetivo e eficiente durante esse semestre para honrarmos, primeiro, o nosso nome, de nossas famílias e da linhagem que nos colocou na cabeça e no coração essa oportunidade para estarmos aqui agora, nos preparando, nos avançando mais um pouquinho nesse caminho para exercício de uma profissão jurídica, seja ela qual for, de advogado, que é o que eu sou, de procurador, que eu já fui, me aposentei, de juiz, dos diversos, eu falei procurador como se fosse uma coisa só, dos muitos procuradores que existem de acordo com as suas especialidades, procurador do Estado, procurador da República, procurador da Fazenda, procurador advogado-geral da União, procurador do INSS, das outras autarquias e fundações, que são os procuradores federais. E toda essa gama repetida nos estados e alguns deles também nos municípios. Então, sejam bem-vindos, meus próximos e futuros colegas no exercício de tarefas jurídicas. Engraçado. Hoje padeci de uma temperatura elevadíssima e agora a garganta está sentindo, está reclamando desse ar um pouco mais frio, um pouco mais refrescado, que vem nos brindar e nos facilitar essa nossa tarefa. E, voltando a falar sobre todos esses profissionais do direito, ainda temos que especificar que os juízes também se dividem em diversas gamas, diversas especializações. Os juízes federais, os juízes de direito, que são juízes estaduais, os juízes do trabalho, os juízes eleitorais, os juízes do Tribunal de Contas da União é um pouco diferente dessa carreira da judicatura, porque nem se lhes exige que sejam formados em direito. Então, seguindo para a frente aí, os advogados é que não têm uma especialização cogente. Porque quem vai ser juiz de direito pode ser juiz de direito e ser promovido a desembargador, mas aí acaba a sua carreira estadual. Ele ainda pode, mas por uma livre seleção de quem indica, ser designado para desembargador, ou melhor, para ministro de algum tribunal superior, o eleitoral, o do trabalho, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Os outros também, todos têm as carreiras, o juiz de
primeira instância do trabalho, que é denominado juiz do trabalho, o juiz da segunda instância, que é o desembargador do trabalho, e o da instância, que é o ápice da carreira do advogado tributarista, que é o ministro do TST. E mais, então, esse escalonamento, esta hierarquia, não de autoridade, mas de jurisdição, ela constitui a estrutura de todo o poder judiciário. Agora, na esfera do direito, enquanto advogado, não existe isso. E eu frisei na esfera do direito, porque eu vou falar que os advogados se dividem, ou se separam, ou se diferenciam pela especialização de conteúdo, ou como uma palavra que eu inventei há muito tempo, não parecia que eu exarei, contenutístico. De vez em quando eu uso essa palavra só para não esquecê-lo, mas eu nunca a tinha visto antes em um dicionário ou em algum texto. Então, dou por ter sido o inventor dela. Eu me dou por ter sido o inventor dela. E os advogados, então, se especializam, se identificam separadamente através dessas especializações de conteúdo, da matéria jurídica de que eles vão tratar, não da matéria fática, mas que um mesmo sujeito de direito pode se submeter a uma relação processual jurídica em qualquer uma dessas especializações judiciárias que eu mencionei quando falei dos juízes. Por exemplo, uma pessoa pode estar ao mesmo tempo numa ação, um processo contra o INSS para requalificar a sua aposentadoria. Ao mesmo tempo, ele pode estar na justiça como réu ou como autor, na justiça eleitoral, porque se candidatou a algum cargo e está reclamando da contagem dos votos, coisa que aqui no Brasil atualmente é absurda e completamente impensável, porque nós temos máquinas que realmente mantêm a lisura do processo por não serem sujeitas a erro. Mas como quem não é sujeito a erro, quem é infalível, é só o Papa entre os mortais e Deus que torna o Papa infalível e que exerce a sua infalibilidade sobre o mundo, de tal forma que nós não conseguimos sequer entendê-la ou entendê-lo nos seus mistérios, porque por que ele foi colocar o Adão e Eva naquele paraíso onde eles não podiam comer de alguma fruta lá que a gente diz que é a maçã, mas não sabe qual? Por que ele deixou o mundo pecar tanto que teve que destruir o mundo com a enchente da qual só se salvaram Noé e sua família? Por que ele se sentiu tão mal e tão logrado em sua obra divina que fez jogar, olha o quê, hein? Enxofre e fogo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra? Isso fica particularmente estranho em mundos que tenham, em civilizações, em eras, em gerações que tenham os seus prazeres mais liberados, mais soltos, mais impensados, como tem hoje a atualidade, como tiveram os romanos, assim por diante. Então, voltando para nós que não somos infalíveis,
eu estava falando da quase infalibilidade, digamos assim, das máquinas de votar, das urnas eletrônicas, que contraria radicalmente o seu nome de urna, porque urna é algo que acolhe o material que se vai colocar dentro dela. Então pode ser urna funerária, aquelas sacolas que sempre foram as urnas eleitorais aqui no Brasil e que aqui na escola a gente ainda usa, ou elas, ou então um tripé. Tripé não, ele não é um tripé, ele é bípede, ele tem só 2 pés, com um cilindro rotativo, oco e com uma abertura. Isso está na escola, andem por aí que vocês vão ver. Talvez esteja na sala do diretor ou na sala da congregação, que todas duas estão no prédio que a gente chama de prédio velho, o prédio que hoje tem esses órgãos que eu falei, mais um punhado de outros, uma série de salas de professores e lá em cima o nosso pós-graduação. Então, essa nossa urna de madeira é uma das que mostram a contrariedade semântica da urna eletrônica com o nosso vocabulário, com a nossa convicção conceitual. Porque a urna eletrônica não se coloca nada lá dentro, apertam-se uns botões, ouvem-se uns plim-plim-plims e ela arquiva, nem joga no sistema para garantir a segurança, arquiva a mensagem que nós pusemos. Que, por serem elas urnas eleitorais, geralmente essa mensagem consiste na escolha de um candidato. Mas, então, continuando, nós temos hoje essas profissões jurídicas que as pessoas que vão exercê-las têm que sair aqui de dentro da faculdade de Direito. Obviamente não é só dessa nossa, que é considerada a melhor do Estado e é também a mais antiga e que, além disto, é uma das melhores do país, já ocupou o primeiro, o segundo lugar e atualmente, há algum tempo, ela já está no terceiro, mas de qualquer maneira ele está na tríade que ostenta as primeiras posições na hierarquia, na classificação das faculdades de Direito do Brasil. As outras duas que costumam acompanhá-la ou até superá-la, entre essas três, são a USP e a Federal de Santa Catarina. Então são duas federais e uma estadual. Consequência, as 3 melhores faculdades de Direito do Brasil são faculdades públicas. E vocês estão aqui, muitos de vocês, não é só para evitar pagar uma escola, não. Tanto que vários de vocês fizeram cursinhos caros, fizeram segundos graus em escolas particulares caras e fizeram o maior esforço para vir para cá, porque não consideraram como vantagem o fato de ela ser gratuita. Gratuita não, como dizia um economista, não existe almoço grátis. Aqui, esse nosso almoço intelectual, essa nossa nutrição cultural aqui na escola, ela obviamente custa, e custa muito, porque a educação boa não é barata. Mas quem paga isto é o contribuinte. Nesse semestre, vocês estarão estudando também o direito tributário. Já tem noções de administrativo. E com o tributário e o administrativo, vocês sabem
que o Estado não produz dinheiro. Ele não produz nem alface, nem cenoura e nem dinheiro. Ele recolhe, ele toma para si dinheiro dos cidadãos, dinheiro das atividades econômicas e produtivas. E quem exerce atividade econômica, atividade produtiva e esforço para trabalhar é o operário, é o peão de fazenda, é o motorista de caminhão, o motorista taxista, seja da Uber, que é outro ramo de fazer o mesmo serviço, assim por diante. Quem trabalha é que atribui valor às coisas, porque as coisas no mundo não são facilmente valoráveis. Que valor que tem uma pedra na estrada? Só vale muito para o Carlos Drummond de Andrade, que fez o poema da pedra no meio do caminho. Ou então, não na estrada, mas pedra vale muito para os mineradores, os fabricantes de cimento, os construtores, arquitetos e estetas que querem a pedra para exercer as suas atividades. Vejam, para exercer as suas atividades. E o que me serve, o que me vale uma árvore perdida no meio da floresta amazônica? A floresta amazônica, eles dizem atualmente que vale muito para o mundo inteiro. E esse calor que fez hoje, mais o calor que fazem todos os outros dias quentes de nosso ano, dizem que é porque a floresta já é só acho que 1/3 do que ela era quando o Brasil foi descoberto, e a metade do que ela era quando vocês nasceram. Então, uma árvore sozinha ali não vale nada. É como aquele antigo ditado de que uma andorinha só não faz verão, botando a vírgula depois do só, porque se eu botasse ela antes do só, ela ia ter um sentido completamente diferente. Mas então, nós estamos dando esse exemplo para mostrar, primeiro, que o mundo adquire valor quando ele passa pela mão do homem. Na verdade, não é só pela mão. Ele, para adquirir valor, passa pela mão e pelo complexo racional do ser humano. A mão porque atribui a ele, ao bem, à coisa, melhor dizendo, porque coisa é o que está no mundo e que eu não conheço, ou porque não quero conhecer, porque não dou valor, ou então porque eu ainda não cheguei a acessar esta coisa a ponto de descobrir os valores que ela já tem. É o que faz, por exemplo, o minerador de diamante, o minerador de ouro. Ele é que vai atrás de coisas que dão valor a hora que cai na mão dele. E a árvore é a mesma coisa. Aquela árvore lá, grande, frondosa, verde, muito verde, beleza, útil para compor a floresta, e às vezes sendo évia da borracha, às vezes sendo castanheira da castanha do Pará, ou, como eles falam fora, castanha do Brasil, a outra lá do pinheiro, da pinha, e assim por diante. As nossas comuns aqui, até nos nossos quintais, passem ali na frente da Faculdade de Medicina, vocês vão ver aquele monte de árvores frondosas e tal. A madeira não dá nem para fazer caixote em que a Ceasa põe maçã, mas a árvore é uma maravilha, e principalmente os frutos dela, que são as mangas. Aquelas de lá geralmente não dão tanto prazer ao que a come, não, porque elas são apanhadas com pedradas e verdes, porque os ansiosos não podem esperar pelo amadurecimento. Mas por que eu estou falando isso? Primeiro, para mostrar que esta coisa de que nós estávamos falando vai adquirir valor quando é apropriada ou manipulada, manejada, porque
enquanto manipulada, costuma ter um efeito pejorativo, negativo, o manejada costuma ter um efeito tão positivo, tão útil a nós e tão destacável como objeto da atenção humana, que as pedras e as árvores fornecem material para os grandes pintores, para os grandes arquitetos, para os maiores ainda escultores, tanto a árvore quanto a pedra. Aqui em Belo Horizonte está tendo uma exposição, me parece que no antigo Palácio dos Despachos, que hoje é sede de uma organização cultural italiana, consulado, Casa da Itália, uma coisa assim. Mas eu não sei bem se é lá ou se é no outro salão de eventos que está havendo uma exposição sobre arte italiana. Um grande artista italiano, ao que me parece, é o Michelangelo Buonarroti. Mas então, essas coisas, aquelas pedras enormes de mármore que o Buonarroti usou para fazer as estátuas da Pietà, do Davi e tal, elas, lá no meio da montanha, lá na região de Carrara, que tem uma cidade, obviamente, e uma montanha toda de mármore, de onde eles arrancam mármore desde a época de César, lá no Império Romano. Nunca fui lá, nem sei se ainda tem tanto mármore assim. Mas o fato que acontece é este que eu estou explanando agora. A pedra, a árvore, até o arroz, in natura e perdidos no meio de outras emanações do mundo, outras pedras, outras árvores, outras montanhas, eles não têm valor. Por quê? Porque não há um ser humano capaz ou disposto a utilizá-los. Mas quando aquela árvore é reduzida a dejeto, porque é cortada, então deixa de ser árvore, ela passa a ser útil. Porque o pessoal das serrarias, mais os grandes latifundiários que cultivam a Amazônia, mais os índios que fazem canoa, vão passar todos eles e muitos outros a mais a desejar aquela madeira para fazer barcos, para fazer cerca, para fazer móveis, para exportar para a Europa, para fazer fogueira. De muitas maneiras, eles estarão dando, ou melhor, usufruindo de uma utilidade daquele tronco. Enquanto ele estava lá em pé, vivo e viçoso, ninguém queria. Eu não quero uma árvore da Amazônia nem para fazer sombra na minha cabeça. Eu não vou escolher para isso uma árvore denominada especial. Lá tem tantas que, se não tiver uma à minha direita, tem uma à minha esquerda, e eu durmo debaixo dela do mesmo jeito, até que a onça venha e me pegue. Mas então, essas coisas todas adquirem utilidade com o trabalho humano. E este trabalho humano, igual tudo na vida do homem, ele tem uma forma especial de ser feito. Você pode falar, não, são milhões de formas, bilhões de formas, porque existem milhões ou bilhões de formas de um homem trabalhar aplicando esse seu trabalho na coisa e fazendo ela virar algo que não é mais coisa, porque tem utilidade. Então, quando a coisa tem utilidade, quando algum ser humano atribuiu alguma utilidade a uma coisa separada do mundo, nós temos dois aspectos aí. Primeiro,
a coisa que tem utilidade muda de aplicação, de forma de existência e até de nome, ela passa a ser bem. Bem é a coisa que desperta no homem o interesse de usufruir sua utilidade. E a outra evidência que acontece com a coisa é que ela recebe o trabalho humano, recebe a atuação do homem, que ele modifica o fundo, a aparência, o aspecto e tal, para transformá-la, para aí sim transformá-la em bem e lhe dar uma utilidade. Então, utilidade é uma forma de aproveitamento pelo ser humano? Normalmente sim. Normalmente sim, porque os outros animais que podem se utilizar daquela coisa, eles sabem que ela é útil. Então, que para o homem ela é bem, mas o animal não dá a ela um trato racional e intelectual que a torne significante em seu mundo. Eu falei primeiro no mundo como ele existe sem nós. Depois eu falei no mundo para nós, ao qual os homens, pelo seu trabalho, concedem utilidade, os homens, pela sua necessidade, pela sua ambição, querem usufruir dessa necessidade, ou melhor, dessa utilidade, desculpem, e ainda os homens, mas pela sua ambição, vão despejar em cima daquela coisa interesse. O interesse é que move o homem para a coisa. Então, o interesse tanto vai ajudar o homem, ou melhor, significar o homem ao atribuir outras características àquela coisa, fazendo-a útil e transformando-a em bem. Mas esse interesse vai servir também na disputa para utilizar a utilidade, vamos dizer então, para auferir a utilidade daquele bem, transformando-o em algo que vai me satisfazer, que vai realizar a minha necessidade, que vai, antes disso e para isto, exercer, realizar, tornar fático o meu interesse. Então, vocês poderão ver nos esquemas que eu vou passar para vocês, também através deste canal nosso, vocês vão ver que o interesse é um intermédio entre as carências, as necessidades, as vontades de satisfação do ser humano, de um lado, e as utilidades que a coisa obtém e apresenta, transformando-se em bem. Então, imagine agora, para não ter que ir imediatamente lá no esquema número 1, imagine agora um lado direito, a humanidade. Os seres humanos poderosos, inteligentes, inventores de tudo que levou trabalho sobre a face da Terra. Mas, de repente, ele, mesmo assim, ele sente uma carência. Algo está fazendo falta a ele. Quer dizer, de algo ele é carente. A algo ele dá um preço, um valor, um encarecimento, que vem do latim exatamente para significar querido, desejado. Então, a carência é querer aquilo, é desejar aquilo. Não interessa se eu desejo é um prato de arroz porque estou com fome, ou se eu desejo é a sobremesa porque já acabei de almoçar.
Interessa que eu desejo. Interessa que eu sinto falta daquilo. Então é muito mais do que uma mera vontade. É a carência. É o que me faz falta. É a minha necessitas, como diriam os romanos. Já é a terceira vez que eu cito esse povo e olha que eu não nutro muito simpatia por eles, não. Eu acho os gregos mais simpáticos. Mas, voltando, então, esta necessidade, essa inquietude interior atrás do mundo, é que vai fazer o homem olhar para esse mundo. Ele podia sentir falta de algo para comer e olhou no espelho, viu que tem uma orelha de cá, outra de cá. Para que duas? Eu como essa. Mas não, ele não é bobo a esse ponto. Ele olha para o mundo que está fora dele, portanto que não é ele. Eu não quero me abastecer me destruindo. Eu vou atrás do mundo. O mundo é o outro. De uma maneira geral, inclusive um outro material, né? Ele vai atrás do mundo e lá ele vê, olha, aquele cabrito ali, dá para comer, dá para matar minha fome. Aquela manga lá da frente da faculdade de medicina está muito verde, mas se eu acertar uma pedrada bem no cabo dela, ela cai e eu pego para matar minha fome. Que mais? Aqueles doces maravilhosos e aquele cafezinho gostoso que tem lá na Mole Antonelliana. Aí ao lado da faculdade, subindo pela João Pinheiro, a hora que atravessa a Guajajaras, que é a de trás da faculdade, né? Eu estou explicando mais um pouco, porque estou presumindo que alguns de vocês talvez não tenham ido nunca na escola, ou foi pouco, porque os últimos semestres nossos foram todos, como eu estou fazendo aqui com vocês, pelo trato da ausência, o trato oral e gestual da ausência, por causa da pandemia de coronavírus. Aliás, nós temos tantas pandemias nesse país, nos sacrificando de tantas maneiras diferentes, que esta do coronavírus talvez não seja a mais trágica que nós estamos enfrentando. Mas voltando lá para o nosso direito, ele vê, no meio desse exterior a ele vê que tem um punhado de coisa que pode lhe matar, aquela fome que ele não foi matar com a manga verde, que ele não foi matar em lá na Mole Antonelliana, comer um salgadinho, um doce maravilhoso e um cafezinho para rebater. Não. Ele preferiu ir lá no mundo e pegaram uma pizza e pegaram uma filé à francesa no Lucas, que é lá no Maleta, que já foi um dos points de Belo Horizonte, quando eu estudava aqui nessa escola, assentava nos bancos que vocês vão assentar a partir de ontem para ouvir os outros professores, que comigo, por enquanto, está sendo aqui e deve continuar. Mas vocês, quando eu me assentava aí, eu ia muito, que era um dos ambientes mais chiques de Belo Horizonte, a cantina do Lucas. Hoje, ela deve ter uns 60 anos, que eu frequentei lá, tenho 50, até 55 por aí, 56, 55. Mas, hoje, ela não tem mais aquele charme de antigamente, ela não tem mais aquela atração, ela não está mais na moda, ou não é o top, como se diz hoje. Mas ela continua a ter duas coisas que atraem a gente. E naquela época,
eu frequentava lá, junto com os artistas que vinham de São Paulo, do Rio, de Lisboa, para encenar no Teatro Francisco Luna, no Teatro Marília, e com os cantores que vinham do Rio, de São Paulo, e os artistas paulistas e cariocas também, e apresentavam os espetáculos dele. Depois iam jantar e bebericar alguma coisa para descontrair e trair outras coisas lá na cantina do Lucas, lá no Maleta. Hoje ela está bastante decaída, mas continua a ter um dos melhores filés ou lombos à francesa, ou lombos com tutu, lombos com tropeiro, de Belo Horizonte e arredores. Então, o cara não foi lá. O cara não foi lá no parque, não, desculpe, atrás do parque, em frente à Faculdade de Medicina, comer manga verde. O cara foi na Mole Toleriana. E lá, sofisticadamente, ele se satisfez comendo aqueles doces maravilhosos, aqueles salgados chiques e aquele café, principalmente o cappuccino, muito gostoso. Com um chantilly por cima, um troço assim, fica bem bacana. Mas então, este percurso do ser humano o levou da posição onde ele estava, sozinho na multidão. Contraditório, né? Mas é que na multidão, geralmente, a gente está sozinho. Como no Facebook, no Orkut, no Google, no Yahoo, no meio WhatsApp, e-mail e tal, nós também costumamos estar sozinhos, porque nós não estamos comunicando a nossa personalidade, recebendo a comunicação da personalidade dos outros e produzindo uma interação construtiva, evolutiva, criadora entre as duas. Não, nós no meio da multidão estamos sozinhos porque estamos isolados. Daquele momento em que aquela figura isolada lá sentiu, Machado de Assis tem um livro que ele conta esse episódio, mas com o almoço e a fome do cocheiro da carruagem. Eu aqui estou contando com coisas um pouco mais chiques, mais desejáveis e mais próximas de vocês, aí na redondeza da faculdade. Exatamente porque quero que vocês conheçam bem esse ambiente. Eu gosto muito dele. Mas então, tinham outras coisas, ou do meu tempo, aí perto da faculdade, ou agora recentemente, tinha o Pingado, uma lanchonete, um cafezinho aí na Guajajaras, tinha um outro café lanchonete também na Avenida Brasil, indo para cima, e tinha os que os estudantes frequentavam aí na Rua da Bahia, para cima, para baixo e tal. Mas o que eu quero, fazendo essa exposição, é mostrar que as coisas estão no mundo. Nós é que precisamos aprendê-la, como diz aquela música de protesto contra a ditadura, que até hoje ainda toca de vez em quando para nos maravilhar nos instrumentos musicais, nos aparelhos fônicos e, inclusive, os fotofônicos, que incluem a televisão. Mas, então, o que eu quero saber dos homens com isso? Nós vimos que o sujeito saiu do meio da multidão, procurou, encontrou, comeu e foi embora ao mesmo tempo em que o seu organismo trabalhava para ele, digerindo aquele alimento,
ele andava satisfeito da vida, porque o único esforço que ele estava fazendo naquele momento era o do estômago digerindo o alimento. E para isso, fazendo um esforço muito maior de que um boi, um ruminante qualquer, faz, porque ele tem 4 estômagos. Então, para ele, comer dá muito mais trabalho. Mas o homem podia, no máximo, estar queixando do movimento do seu estômago e do seu movimento, rua acima ou rua abaixo. Aliás, do outro lado da escola, logo na esquina, tem um movimento, um monumento belíssimo e caríssimo. Uma placa metálica oxidada, enorme, escrito lá: a minha vida é esta: descer Bahia ou subir floresta. Rômulo Paes. Rômulo Paes, eu não o conheci. Quando eu cheguei a frequentar rodas que talvez ele tivesse frequentado, ele já tinha falecido. Mas ele era um músico. E como músico fazia também as letras, algumas das letras, então ele era também um poeta. E essa frase dele, a gente fica assim meio sem sentido. Puxa, a floresta é lá do outro lado do viaduto. A Bahia começa na Praça da Estação, passa onde começa esse viaduto, mas sobe para aqui afora e vai até lá no bairro Santo Antônio, um quarteirão de um prédio onde antigamente foi a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que hoje não existe porque se desmembrou em várias, e nem está lá, nem tem mais esse endereço, porque se mudou lá para o campus da Pampulha. Nós somos alguns dos últimos dos afastados, dos distantes, dos que firmaram o pé e não quiseram ir para o campus, se bem que quando eu dei aula lá para outros cursos, eu dei aula no Ciências Econômicas, na curso de Administração, que também é da Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, que também é da Faculdade de Ciências Econômicas, cursos para Ciências da Computação, que é lá no ISECs, eu dei cursos para umas 8 ou 9 diferentes engenharias. Então, nos que eram lá no campus, eu tinha o maior prazer em dar aula lá. Aquela aula despoluída, aquela aula 1 ou 2 graus a menos de que aí no centro, ou 3. Aquela aula com salas mais arejadas do que a nossa, com espaços mais amigáveis. Eu gostava muito de dar aula lá. Mas não era aula como as que eu dou para vocês. O que eu gosto mesmo é de estar aqui nessa escola, de compartilhar a história dela desde 2 séculos atrás, desde o 2º século atrás, século XVIII, de 1800, e até ontem, que era domingo, que era segunda-feira, e que a escola reabriu, e eu achei bom receber essa notícia. Só que ainda não pude ir aí dar aula, e talvez nem vá brevemente. Mas então, essa apresentação que eu estou fazendo aí em volta chegou numa contradição. Como é que eu desço Bahia e subo floresta? A minha vida é essa: subir Bahia e descer floresta. É porque o Rômulo Paes, provavelmente, isso é uma curiosidade histórica que algum dia ainda vou pesquisar, mas provavelmente ele não ia muito para a floresta. Ele devia muito ir para o bairro Santo Antônio, para o bairro Lourdes, para aqueles bairros que eu posso acessar através da Rua da Bahia. E por que eu estou presumindo isso? Porque naquele cômodozinho, naquele quiosque
de alvenaria que tem ali na Afonso Pena, esquina com Bahia, no parque, era o ponto dos bondes, quando eles existiam aqui em Belo Horizonte. Então, tinha um bonde que descia a Assis Chateaubriand, que naquela época chamava Tocantins, Avenida Tocantins. Eu não peguei esse tempo. Estou contando para vocês história, inclusive diante de mim, mas que não estou só presumindo, não. Não estou só supondo, não. Tem alguma coisa de verdade. Então, o bonde descia a Avenida Tocantins. Tinha outro que depois virou uma linha de ônibus que passava na Avenida Getúlio Vargas. Ia, subia para o lado da Zona Sul, da Zona Leste, ia até na Avenida Getúlio Vargas, cortava por ela, pegava a contorno lá na Savassi, que naquela época era só uma parte do bairro Funcionários, ia direto pela contorno até no Colégio Estadual, que a gente hoje chama de Colégio Estadual Central, descia, agora eu não me lembro se descia a Rua São Paulo ou a Rua Rio de Janeiro. Era São Paulo. Era São Paulo. A Rio de Janeiro hoje não entendi. Gente, fechei de descer porque fecharam na esquina com o contorno. Mas descia São Paulo porque tinha um ponto de propósito fixado ali no início de São Paulo para os alunos do Colégio Estadual. Então ele descia por ali, atravessava o viaduto do mesmo jeito, lá atrás, ao lado do parque, né? E ia para a floresta. Então o que ele fazia? Ele subia a Bahia, até no Santo Antônio, descia a Bahia, porque tanto subia quanto descia, os dois trilhos eram paralelos. Então ele subia para a Rua da Bahia, da Rua da Bahia ele descia. O bonde que eu estou falando, não era aquela linha Getúlio Vargas, não, que depois virou duas. Essa é uma curiosidade. Elas eram de um sujeito que faleceu, dois irmãos a herdaram. Aí brigaram um com o outro e a dividiram em duas. Tinha como ela passava na Avenida Getúlio Vargas, a Getúlio Vargas que chamava Paraúna, acho que era. Então elas chamavam linha Paraúna, para homenagear a avenida em que elas passavam. Só que aí mudaram o nome, porque tinham mudado o nome da avenida, mas a linha tinha ficado com o mesmo nome, Paraúna. Aí cada irmão ficou com um pedaço, um deles continuou a ser o ônibus da linha Paraúna, e o outro passou a ser o ônibus da linha Getúlio Vargas. Este deve ter sido mais próximo de vocês do que o outro. Eu vou anotar aqui um momentinho só, que eu tenho que passar para vocês o esquema número 1, que eu já fiz propaganda dele, né? Essa caneta aqui não gosta dela, não. Pronto. Então, já anotei aqui que eu vou passar para vocês. O esquema número 1 deve chegar junto ao próximo a essa aula. Mas então, o Rômulo Paes, notando esta, ao mesmo tempo, diversidade e coincidência. Diversidade porque era o mesmo ônibus. Coincidência, tinham várias. Primeiro, era o ônibus que passava onde ele usava, onde ele pegava o ônibus. Inclusive, nesta pracinha que foi feita interrompendo a Avenida Álvares Cabral, aí perto da escola, na esquina de cima. E
ali levantaram o monumento a ele. Então, ficou a frase. Colocaram no monumento uma frase que ele havia dito, talvez muitas vezes, enquanto era vivo. A minha vida é esta, subir Bahia e descer Floresta. E o último detalhe para vocês se apropriarem do entendimento dessa história. O bonde que parava lá, naquele abrigo de bondes ali no parque, ele subia, escrito Rua da Bahia. Mas o ônibus não virava para o sentido contrário. Ele andava para a Bahia, subindo a Bahia, escrito numa plaquinha de cá e numa plaquinha de cá. Aqui estava Bahia, Rua da Bahia. Ele subia a Bahia. Depois que ele fazia o trânsito todo, ele descia para a Floresta. Ou vice-versa. Vocês vão ter o primeiro trabalho meu. Passar aí na frente da escola e olhar qual que é efetivamente os dizeres do Rômulo Paes. Podem até me mandar por e-mail. O meu e-mail é adguedesneto@gmail.com. Eu tenho outro, tem até o daí da universidade, que é .ufmg, mas eu gosto de usar esse é que eu abro todo dia, quase todo dia, se vocês querem uma coisa para me contactar rapidamente, usem este e-mail. E aí, nós terminamos a história do Rômulo Paes, mostramos como é que é o entorno desse centro de excelência intelectual em que vocês estão entrando de novo para completar o curso, curso como o curso de um rio, o curso das águas, que o Rio São Francisco eu conheço, a nascente dele, lá na Serra da Canastra, lá tem 3 coisas importantíssimas. A nascente do São Francisco, minas de diamante e o melhor queijo que eu conheço, que é o queijo canastra. Pois bem, ele nasce lá, um fiozinho d'água que a gente pula de um lado para o outro, e vai desaguar no Oceano Atlântico, lá depois do estado de Alagoas, depois de ter passado por uma porrada de estado daqui até lá, como um monstro de água, um mar de água, maior do que as enchentes que dão aqui na Avenida Francisco Sá, perto da minha casa. Perto, modo de dizer, que eu moro no Prado, um pouco mais para cima da igreja de Curadarça. Consequentemente, como é mais para cima ainda, a enchente da Francisco Sá não me atinge, mas que ela faz um grande e bonito estrago, aqueles bueiros jogando água para cima, assim, mais altos que um homem e tal, fica bonito. Mas então, e outra coisa, o posto que eu costumo pôr gasolina, que é aquele posto que tem ali na Francisco Sá, esquina com Amazonas, de vez em quando eu fico preocupado. Falei, gente, o Ribeirão aqui debaixo da Francisco Sá subiu tanto que deve ter entrado água nos tanques de gasolina. Eu vou pôr esse trem no meu carro. Até hoje nunca tive problema com isso. Mas então, voltando para dentro da nossa escola, vocês podem sair em qualquer daquelas carreiras que eu falei e estarão aptos a exercê-las bem, porque estudaram numa das 3 escolas melhores do Brasil. E não adianta, gente, estudar em Harvard, em Milwaukee, em Oklahoma, ou Boston, ou qualquer outra, não, porque o direito deles lá é completamente diferente do nosso. Então você está aprendendo algo sapientíssimo, algo muito importante no maior império do mundo, mas que aqui não tem grandes expressões, não tem grande significado, não, porque não vai servir para vocês fazerem uma petição e saber onde é que deve protocolar. Com
conhece a aula de hoje, em que eu falei sobre os diversos juízes, vocês terão muito mais noção de onde que vão protocolar uma petição inicial, de que ficando um ano em Harvard. Mas então, o que eu quis dizer com isso tudo? Que o homem vive a vida que ele faz. Mas ele vive, não é aquele sujeitinho isolado lá. Onde é que ele estava antes dele sair para comer? No meio da multidão. Então, ele faz a vida dele em sociedade. Não existe homem absolutamente isolado. Nem aquele ermitão que eles falam que de vez em quando um subiu para o alto da montanha e construiu lá um templo, uma igrejinha, um abrigo, uma toca, seja lá o que for. Nem ele vive sem o resto da humanidade. Com quem que ele aprendeu a andar? Em quem que ele mamou? Com quem que ele aprendeu a falar? Com quem que ele aprendeu a ter roupas? Não estou falando a fazer roupa, porque às vezes ele não faz, ele só enrola umas folhas no corpo. Mas Adão só aprendeu isso depois que comeu o tal fruto da árvore. Foi do bem e do mal ou do conhecimento que ele comeu? Não sei. Deve ter sido, comeu a do bem e do mal, passou do lado do bem para o lado do mal e está conhecendo as coisas com os seus sacrifícios até na atualidade. Então, o cara lá em cima da montanha, mesmo que ele nunca, depois que foi para lá, é claro, que ele foi para lá já caminhando, depois que foi para lá, ele não viu mais ninguém na vida dele. Ele escolheu uma montanha onde ninguém passa. Mas ele levou para lá a sociedade toda dentro da cabeça dele. Dentro dos hábitos, da consciência, da intelectualidade, dos sentimentos, das sensações. Então, ele não está isolado. Ele está visceralmente ligado à humanidade, ou umbilicalmente ligado à humanidade. Cortou o umbigo que o ligava à mãe, mas não se cortou o umbigo que o liga à humanidade. E, então, todo mundo não só vive, mas também convive. E eu falei agora mesmo da solidão do homem no meio da multidão, exatamente porque ele usa os avanços tecnológicos, físicos, educacionais e tal, que os seus antepassados descobriram e foram passando para ele, igual eu vou passar esse semestre, discutindo com vocês algo que eu discuti com os meus professores, que eles discutiram com os professores deles, até chegar naqueles caras que o pessoal do direito romano e do direito canônico e do direito civil gostam de falar. Justiniano, Ulpiano, aquele pessoal chique, né? Lá do direito romano. Mas então, essa humanidade, onde pode ocorrer de a maioria de seus indivíduos estarem dentro dela, mas estarem ainda solitários, mesmo nessa solidão que a sua introspecção ou o seu desprezo para com os outros joga cada um de nós. Nós temos como ótimas companhias o celular e o cachorrinho de matando. Mas não temos como ótimas companhias os seres humanos. Que eles são uns bichos muito difíceis de serem tratados. Muito difíceis de serem, de compartilharem conosco a existência, de conviverem. Convivência, que é viver com, é viver em conjunto. Não quer dizer que é com o leão, com o gambá, com o ser humano, com o anjo. Não. Esse com aí vem de conjunto. Então é uma vivência em conjunto que se caracteriza como convivência. E na convivência eu tenho esse
sujeito esquisito que eu falei para vocês. Egoísta, desinteressado por tudo que exterioriza a pele dele, ambicioso, inclusive, sobre o corpo dos outros, gerando escravos, gerando trabalhadores reduzidos a sistemas similares à escravidão. Tem um nome parecido com isso, mas é do direito penal, eu não sou muito versado. Conheço, já fiz júri, já fiz defesa criminal e tal, mas quando eu pude, chegou o meu 6º cliente, que eu pude me especializar, eu falei para o Sérgio, não, você quer caso penal, eu não vou pegar mais. Parei. Não, simplesmente, porque não gosto, que eu optei por outros ramos. E nem foi por um só, foi por vários que algum dia vocês vão ficar sabendo. Mas então, o homem é um bicho muito difícil de conviver. Em multidão, então, complica bastante. Aí ele precisa de educação. Educare, docere, ducor. Ducor significa conduzir, conduzo. E o é para fora, abrir, crescer. Então, educar significa conduzir para o crescimento, conduzir para a própria vida. Esta é que é a função de professor. E ele se tornou necessário quando o homem começou a complicar muito as coisas. Ele não queria uma caverna só, ele queria uma caverna com uma pedra grande para servir de porta. Ele não queria uma caverna só com uma pedra para servir de porta, ele queria furar um buraco na caverna até chegar lá do lado de fora, pequeno para não entrar um bicho, mas suficientemente grande para entrar um pouco de iluminação a hora que ele fechasse a caverna com aquela portona. O homem não queria só isso. Ele era meio desconfortável, ele dormia em cima da pedra, então ele queria algo macio para ele dormir. Escolheu o gato, escolheu o cachorro, depois terminou no travesseiro de penas de ganso. Hoje existe o travesseiro da NASA, que eu já vi falar, não tenho certeza e não me responsabilizo, que esse tal de travesseiro da NASA não foi para o nosso ministro astronauta dormir, não. Foi porque a NASA precisava de dinheiro, igual sempre precisa, e vendeu uma fórmula de travesseiro para um fulano de tal qualquer que está fabricando esse travesseiro. E se a história for verdadeira, o que eu já tenho minhas dúvidas, esse negócio dele ter comprado da NASA pode ainda assim não ser verdadeiro. Tem muita coisa que parece com aquela espuma que pode estar lá dentro sem nunca ter passado nem na cabeça do pessoal da NASA. Mas vamos continuar. O homem foi inventando coisas e foi complicando a vida e foi resolvendo algum aspecto. Uma vara pequenininha não dava para ele pegar as mangas daquela época, igual. Então ele tinha que jogar pedra. Mas aí ele foi descobrindo que se ele fizesse uma vara maior, ele pegava a manga com muito menos dano. Que a pedra que batesse nela ia estragar mais do que a vara. E a hora que ela caísse, tanto com a vara quanto com a pedra, ela ia bater no chão e amassar pelo menos uns do lado. Então, depois de inventar a vara, ele inventou o samburá. O samburá, uma sacola, uma mochila de palha de folha de banana ou de outro vegetal, folha de vegetal assim flexível, mas resistente, e que servia para ele jogar dentro e levar para casa. Os peixes que ele pescava, os ovos que ele tirava dos ninhos dos bichos do mato, e as mangas, porque com as mangas ele arrumou um troço muito engenhoso, amarrou aquele samburá na ponta
da vara, da tal da vara. Então estava lá dentro do samburá o espaço vazio e a pontinha da vara. Ele cutucava a manga, a manga caía, mas caía onde? Dentro do samburá. Então, ele foi aprendendo, mas ele estava no meio dos outros. Então ele chegava lá com manga, vinha um maior um pouquinho, dava um safanão nele e ficava com a manga. Ele estava morrendo de saudade da mulher dele, ia dormir. O outro já tinha agarrado ela pelos cabelos, igual aparece naquelas caricaturas da pré-história, e já tinha agarrado ela pelo cabelo e puxado lá para a caverna dele. Então, era muito difícil conviver com os outros. Então, eles precisavam de arrumar uma disciplina, um conjunto de maneiras de agir, o que até na escola que vocês frequentaram há poucos anos atrás, chamava-se de procedimento, que também vem do latim procedere, quer dizer ceder ou andar para a frente, quer dizer evoluir, quer dizer subir. Então precisava de uma forma de conduta que fosse um procedimento que ajudasse a humanidade a melhorar. E arrumaram, só que a humanidade não tem melhorado tão sistematicamente e tão progressivamente como eles imaginaram. Tanto que está uma guerra lá que todo mundo está transformando o Putin em carrasco, e o homem que a gente nem sabia antes o nome dele, que é o presidente da Geórgia, em vítima e herói. Herói tem que ser vítima. Se ele não é vítima, se ele não enfrenta algo que pode até destruí-lo, ele não vira herói. Então todo herói é vítima. Já sofreu como vítima, para depois gloriar-se como herói, mas continuar sofrendo como vítima. Então, essas pessoas que viviam ali naquele coisa tinham constantemente atritos, como esse o exemplo da manga, da mulher. Então, vamos resolver viver mais humildemente um pouquinho, para ver se a gente... Vocês sabem que houve 8 humanidades pré-históricas. Só lá no Oriente houve 4. Na Europa, pelo menos 2. Os nossos antepassados, que era o homem, que é, né, o Homo sapiens, e que na verdade começou, foi na África, lá perto de Angola, Moçambique, por ali assim, e o Neandertal, que eu nunca li onde que ele começou. Sei que ele encontrou com o outro na Europa. E como o homem era desse jeito que eu acabei de descrever, o Homo sapiens primeiro matou e tomou a comida. Não. Expulsou, tomou a comida, tomou a mulher. Há nos DNAs humanos traços de neandertais, quer dizer que eles tiveram o chamado conúbio sexual com os neandertais. Eu não sei se algum era mais bonito para conquistar a mulher dos outros, aí pode ser até que o neandertal tivesse chance. Mas como geralmente essas coisas resolvem através da luta, eu imagino que, e quem venceu foi o Sapiens, eu imagino que ele, que era o mais forte, podia até ser mais feio, mas era mais forte. Então, entre essas 8 espécies de homens primitivos, de pré-históricos humanos, nós hoje só conhecemos vivo, existente e influente só uma, Homo sapiens. Não sei se é falta de pesquisa, que se fossem pesquisar
DNA em outras cavernas, em outro lugar, talvez descobrissem outras espécies viventes que descendem do Neandertal, que descendem do Australopithecus, do Chinsauro, não. Sinantropo. E de outros assim. Talvez descobrissem hoje mesmo. Tem gente que está vivendo lá numa boa e tal, chamando a gente de senhor e a gente chamando eles de senhor, e que são geneticamente diferentes de nós. Mas então, vamos considerar a nossa história a partir dos Homo sapiens. Aí eles chegaram num grau de evolução que aqueles grupinhos de 3, meia dúzia, 12, começaram a especializar as suas tarefas. São as chamadas e famosas divisões do trabalho. Qual que foi a primeira divisão de trabalho da história do homem, incluindo a pré-história? Foi entre o homem e a mulher. É o que dizem as pessoas. Mas ainda havia uma anterior, entre os adultos e as crianças. Criança, que eu estou falando, menores e impúberes, de 2 anos, 3, de 5, porque quanto maior a carência de um grupo social, mais novos começam a trabalhar os seus indivíduos. Então eu não sei se o homem pré-histórico, se o Pithecanthropo começou a trabalhar com 5 anos, com 8 ou com 17. Mas imagino que seja para baixo de 8, lá pelos 5 ou 7. Então, mas até 5, de acordo com essa presunção minha, até 5 vamos dizer que não trabalhasse. Separou, foi a primeira divisão do trabalho. Grande, 5 anos já era muito grande, né? Trabalha. Pequeno, mama. Hoje não. Hoje são os grandes que mamam e os pequenos trabalham. Mas então, este primeiro passo foi seguido pela, que eu estava falando, segunda divisão do trabalho. Os homens que tinham o solado do pé mais duro um pouco, o pé dele era uma plataforma maior um pouquinho, e até hoje os homens costumam crescer alguns centímetros a mais que a mulher, e o braço também, e por isso fica mais antiestético. Eu prefiro a estética feminina. Mas então, esses privilegiados pela força biofísica que os beneficiava, saía, ia fazer guerra, ia roubar comida dos outros grupelhos, ia caçar, pescar, coletar ovos, coletar frutas e tal. Então, eles eram caçadores, pescadores e coletores de fruta. E para isso, eles viram que ajudava bastante, uma pedra para eles jogarem, não só na manga, mas também nos bichos que eles iam caçar. Você já pensou uma pedrada na cabeça de um coelho? Virou almoço daí a pouquinho. Mas então, eles viraram isso e começaram a descobrir primeiro a pedra, depois um galho de árvore, um pedaço de madeira não flexível que ele fincava. Depois ele foi ficando mais hábil com as suas patas e começou a jogar aquelas pontas de madeira e foi adquirindo novas formas para exercer o seu trabalho. E nessas novas formas, eles chegaram às flechas, aos barcos, às pedras de ponta e tal. Quer dizer, diversificaram, que é outra característica do ser humano, é a capacidade de diversificação. E passaram
para a etapa seguinte, que foi usar isso para retirar couro dos animais, penas das aves. Vocês vejam, os indígenas, com a maravilha de arte plumária que eles fazem, e não é só os atuais do Brasil, depois de ter levado por 500 anos cocão dos brancos, não, também os incas, os astecas, os maias, os charruas, os iroqueses nos Estados Unidos, tem um nome de vinho, Mapu. O vinho é bom, não sei se eles eram bom. Mas, e tantos outros, eles foram fazendo peles para se cobrir do frio, para se cobrir de intempéries e tal coisa. E no dia seguinte eles tinham que caçar, acabaram a noite de fazer. A noite, para eles eram 6 horas da tarde, a partir daí estava muito escuro. Né? Mas então eles acabaram de fabricar um casaco chiquérrimo que nem Dior, nem Ronaldo Fraga, nem Balenciaga fazem, que era o único, era o melhor que existia. E acabaram de fazer aquilo. No outro dia de manhã eles queriam vestir para ir desfilar lá na pracinha da cidade, no aspecto aberto que tinha entre as montanhas cheias de cavernas. Mas para encantar as senhoritas do seu tempo. Mas não puderam, porque tiveram que caçar. Hoje tá bom para caçar, porque desceu um monte de anta lá daquela montanha que começou a nevar e elas estão tudo na baixada. Vamos lá! Os caras rapavam para lá. E quem que ficava em casa? A mulher e as crianças. Inclusive aquelas da primeira divisão do trabalho que não trabalhavam. Interessante, não? A divisão de trabalho para não trabalhar. Mas aqui no Brasil está cheio de gente desse jeito. Vá para Brasília para vocês verem. E, tocando para frente, eles iam caçar. Quem ficava em casa? As mulheres. Então, elas é que tomavam conta dos objetos que eles não iam usar naquele dia. Eu falei que eles estavam indo caçar antas. Então, eles levaram pedras. Se eles já tivessem inventado estilingue, eles levariam estilingue, levariam flechas e dardos e setas e lanças e tal. E iam caçar. Mas aí, eles iam deixar em casa aquele negócio onde escolheram a manga no outro dia. Eles iam deixar em casa que é? As redes, os anzóis para pescar. Eles iam deixar em casa aqueles casacos de peles de animais que eles tinham feito. Porque com aquele calor, descendo, eles não iam precisar daquilo. Então, desciam, pelados como Deus os fez, e iam caçar anta. Claro que se eu estou falando anta, são dos aqui da América, né? Aqui do Brasil. Mas então, as mulheres ficavam tomando conta daquilo tudo. Consequentemente, as mulheres tomavam conta das coisas, nutriam a tribo com o seu leite, até o menino fazer lá seus 2, 3, 4 anos de idade, e com a comida que elas elaboravam a partir do que os homens traziam, dessa idade para frente. Então, tudo arranjado. Só que, como eu falei atrás, a coisa do mundo virou bem quando adquiriu valor, e adquiriu valor quando teve utilidade e quando introjetou trabalho humano. Então, isso que estava lá com as mulheres tinha valor. Eram as coisas úteis, os bens, o que tinha sido trabalhado pelo ser humano. Então, os bens ficam com quem?
Naquela época não tinha noção de propriedade, mas eles ficavam com quem ia ficar mais livre, que não ia caçar, pescar, coletar, etc. As mulheres tomavam conta de tudo. E, por acréscimo, elas tomavam conta também dos seres da primeira divisão de trabalho, dos meninos que não trabalhavam, das crianças que não trabalhavam. Para não falar só meninos, que vocês vão achar que é só do sexo masculino. Não. É de todos os sexos possíveis e imagináveis. Aí a mulher tinha poder. E esse poder, por talvez milênios, foi das mulheres. Na Grécia, teve uma época, me parece que na época da Guerra do Peloponeso, se não me engano, que os homens atenienses, que eram considerados os intelectuais, os poetas, os planejadores, os políticos, os filósofos e tal, eles foram para a guerra, se é essa que eu suponho do Peloponeso, foi contra Esparta, e voltaram derrotados. As mulheres, não queremos nada com vocês. Greve de sexo. Nenhuma de nós recebe nenhum de vocês. Nem entrem em casa para não dar uma ideia idiota, não seja de agredir a gente. Nem entrem antes de ganhar daquele povo lá. O que o instinto sexual não faz, né? Os homens foram lá e ganharam aquela batalha, né? Que a Guerra do Peloponeso, se é desta que está se tratando nessa história, ela foi vencida, foi pelos espartanos. Mas então, mulher, até nessa época, mulher mandava. Aí, os homens já tinham feito várias outras divisões de trabalho, inclusive entre os nobres, seja lá na Babilônia, seja lá na Suméria, seja lá no Egito, seja na própria Grécia. Os homens já tinham alguns que eram ricos, que eram sacerdotes, que eram reis, que eram anciões da tribo, que eram poderosos, que eram grandes generais. Mas as mulheres é que detinham os bens, e quem tem bens costuma mandar. A não ser na fase anterior, quando o homem não acumulava bens. Como é que eles iam acumular, por exemplo, comida, se não tinha geladeira, não tinha sal, não assava, não cozinhava, não secava no sol, não tinha forno micro-ondas? Se tivesse forno micro-ondas, onde é que ia ligar? Então, existiu essa época em que nem conservar os alimentos os danados dos homens não sabiam. E as mulheres, então, detinham aquelas coisas que eu falei para vocês, inclusive a cabeça das crianças, para elas fazerem uma lavagem cerebral, não, para elas incutirem naquelas cabeças toda a cultura, a ciência e a tecnologia de suas tribos. Claro que eles não tinham a tecnologia de fazer o Hubble e mandar para o espaço. Eles não tinham uma tecnologia igual apareceu na televisão ontem, que o Brasil acabou de fabricar, agora vai partir para os testes, emissor de projétil, não. Uma arma que envia projéteis. E ela envia, acho que algumas dezenas de projéteis, todos num rumo só, que sai todo ao mesmo tempo. Abre, parecendo um fogo de artifício. E na hora que caem, cada um deles tem incrustada em si, me parece que eles falaram, 70 explosivos.
70 bombas. Então, onde cai 50 desses, 50 vezes 70 dá 3.500. São 3.500 bombas que explodem ao mesmo tempo. Agora, para que o Brasil quer isso? Eu não sei bem, não. Mas é desses que o nobre presidente da Ucrânia está fazendo para resistir à Rússia. Aliás, não é só nisso que ele é um bandido, um assassino, não. O Putin todo mundo já sabe que é, pronto. Mas o da Ucrânia também é. Ele era um nazista que participava de rodas nazistas, de clubes nazistas, de trocas de mensagens nazistas, inclusive com gente de fora de lá, e que através dessas gentes de fora, dos países ali perto, Polônia, Alemanha e tal, ele foi descobrindo contatos com os democratas ocidentais. E aí recebeu o apoio de todos esses democratas ocidentais, França, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, Portugal, tudo quanto há. E começou um namoro com a tal de OTAN, que é uma organização bélica para combater a Rússia. Antes, era para combater a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que hoje deve ser aí, ter 60% dela, mais ou menos, na Rússia, e tinha esses outros estados todos, como a Ucrânia, em torno dela, também faziam parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aí, esse rapaz, que hoje é o presidente da Geórgia, que está virando herói, ele era um nazista, continua a ser um nazista que conseguiu o poder porque a Ucrânia vivia num conflito entre os ucranianos de descendência ou de migração russa e os ucranianos de descendência local, entre as posições políticas, ideológicas e genéticas deles. E lá, exatamente para combater esses russos, descendentes de russos e aliados de russos, há décadas uma roda nazista, uma pretória nazista, um eleitorado, um exército nazistas muito fortes. Com essa população toda, o rapaz lá conseguiu ganhar a presidência da Ucrânia. Geórgia é outra que estava mais ou menos na mesma situação. A Rússia já tentou dar um jeito lá também. Mas então, esse nazista, esse nazifascista, na presidência da Ucrânia, claro que arregimentou gente só naquela linha dele, linha ideológica dele. E, ao mesmo tempo, buscou apoio ocidental. O Ocidente lhe mandou dinheiro emprestado, mas pago com os bens naturais dele, gás, lítio, minerais atômicos, nucleares e outras vantagens da Ucrânia. Agora eles estão vendo que é capaz de faltar até trigo, porque é um dos maiores exportadores de trigo do mundo. É a Ucrânia. Para fazer farinha de trigo para nós comer pãozinho. Ou vocês não sabem que pãozinho é feito com farinha de trigo? Pois bem, então ele
fez contatos com os Estados Unidos, com a OTAN, com a Inglaterra e tal, e abriu não só as fronteiras, mas também as portas da Ucrânia para as organizações que eles chamam, assim, solenemente, de organizações de informação e contra-informação, mas que, na verdade, são organizações de espionagem e de combate à espionagem alheia. E ele levou para lá gente dos Estados Unidos, gente da Inglaterra, gente do FBI, todo CIA, todo mundo que queria mais CIA do que FBI mais de atuação interna. Então, é a espionagem sobre os próprios cidadãos americanos. Mas então ele foi levando e abrindo as portas e deixando eles atravessar a fronteira da Rússia e ensinando para eles a falar russo e ucraniano para eles poderem não levantar suspeita e tal, e recebendo arma e recebendo os tais dos empréstimos e vendendo trigo, gás e minérios comuns, minérios atômicos, o diabo. E ainda falou, agora eu vou entrar para a OTAN. Aí o outro perverso lá do lado dele, o Putin, subiu das tamancas e falou, não, de jeito nenhum. E realmente, se vocês pegarem o mapa e marcarem onde que a OTAN tem bases e quais os países filiados a ela, vocês vão ver que estão circundando a Rússia, lá do norte dos países nórdicos, até no Afeganistão, cá no meio da Ásia, do meio para baixo da Ásia. E mais, os países que estão entrando na OTAN sitiam perfeitamente metade daquele mundo que é a Rússia, a metade do oeste, a metade voltada para a Europa. Quer dizer, os Estados Unidos hoje põem nessa roda a Ucrânia, depois põe a Mongólia, depois põe, não sei mais quem, o Japão já faz coalizão com eles, a Coreia do Norte, e fecha. E a Rússia fica ilhada. Fica igual o Paraguai e a Bolívia, que foram os países mais poderosos aqui da América. O Paraguai resolveu lutar por lá de cá, ou melhor, nós resolvemos lutar com ele e derrotá-lo e estrangulá-lo. E a Bolívia foi lutar com o Peru e com o Chile, quer dizer, do lado do Pacífico, da América. E, além de perder as guerras, caíram numa pobreza fenomenal, sem recursos, sem técnica e tecnologia que eles já tinham e que perderam, e viraram aqueles dois óvulos perdidos no meio da América sem nenhuma saída para o oceano nenhum. É o plano da OTAN para a Rússia. Vocês acham que um cara com um pouquinho de dignidade, um pouquinho de coragem e um exército que é poderosíssimo, ele ia deixar acontecer isso? Ele tinha que brigar antes, porque se entrasse a Ucrânia para a OTAN, não precisava nem de continuar para o outro lado. Ela já estava ilhada. Então, não tem ninguém santo lá, não. O último santo da humanidade foi morto com um tiro do lado de fora do armário onde ele estava escondido. Mas, e aí então, nós estamos vendo como é que a humanidade progride desde a pré-história até na atualidade. Só que eu pulei de propósito um pedaço da Grécia, eu só falei na tal greve do sexo. Mas lá na Grécia, como em todos os outros estados
que foram percorrendo essa história da humanidade, história que começa com os estudos dos paleontólogos, depois dos antropólogos, para chegar nos sociólogos e, por último, nos historiadores. Mas então, o que os homens fizeram? Eles já tinham regimentado esse poder da tecnologia que eles carregaram, das coisas de valor que eles trouxeram e que se conservam após arrancadas do lugar dela, como pedras preciosas, metais. Eles demoraram muito a descobrir o aço, porque o aço só se funde a 1500 graus. Como é que eles, que não conheciam ainda o fogo, depois iam conhecer, ver o que aquilo fazia e tal, depois arranjar um fogo de 1500 graus para fundir o ferro e fazer espada com eles? Ou fazer totens, estátuas, esculturas, imagens? Demorou. Quando chegou na Grécia, isso já era tudo dominado pelo ser humano. Quem primeiro apareceu em guerras, assim, dominando o ferro, foram os hititas, que venceram o poderosíssimo Império Egípcio, porque o Egito tinha espadas de bronze, sei lá. Os hititas, então, viraram os novos egípcios, porque eles começaram a mandar naquilo lá tudo. Enquanto isso, nesses povos todos, veja, o próprio Egito, nessa época que a gente está falando, e nos 4 ou 8 mil anos anteriores, eu não sei bem, ele era comandado pelo faraó. Saía um faraó, entrava outro, saía um faraó, entrava outro. E pelos sacerdotes, que também era um sacerdote, saía, entrava outro, tal. Quando chegou na época dos romanos, a rainha egípcia era Cleópatra. Então, mais ou menos na mesma época que os gregos estavam em guerra com os... Mesma época não, bem antes. Em guerra com os troianos, por causa de outra mulher, da Helena, que eles falam de Troia, mas ela era grega. Então, os homens juntaram, deram um balanço naqueles trem que eles tinham, aquelas armas, aquelas moedas, aquelas pedras preciosas, as terras que eles tinham se apossado dela e tal. E deram um golpe nas mulheres. Foi o primeiro golpe de Estado que existiu. Eu vou contar a história como se passou na Grécia, mas em todo lugar foi do mesmo jeito. Eles, um dia, deu a luz na cabeça deles. Eles falaram, olha, nós estamos sendo mandados por mulher, nós já fomos mandados pelos velhos do Conselho de Ancião, nós já fomos mandados pelo sumo sacerdote, nós já fomos mandados pelo maior general comandante do exército. Por que nós não podemos mandar? Vamos criar uma organização. Mas como é que nós criamos uma organização para nós? A passagem familiar do poder, da nobreza e tal, só pode acontecer enquanto houver poligamia, enquanto não houver casamento passado no cartório, só pode acontecer pelo lado feminino. Porque todo mundo conhece a mãe do recém-nascido. Mas quem conhece o pai é só ela. Então, ela é que passava os dotes, os dons, as riquezas, a nobreza para os filhos. E o homem, então, criou a casa com o chamado gineceu, onde ficavam trancadas as mulheres. Criaram roupas que tanto servia para elas dançarem se desnudando para eles, quanto servia para cobri-las todas até os cabelos, de tal maneira que o vizinho não conhecia a cor do cabelo da mulher que era vizinha dele. E assim por diante. Eles
botaram como coisas que valem aquelas que as mulheres não detinham a posse delas. Aí eles inventaram duas coisas. O que está na minha posse é meu. Então inventaram a propriedade. E o comando desse negócio aqui todo vai ser meu também. Eu vou reunir com os meus pares aqui, com os meus cupinchas, com os meus conhecidos, coisa que no Brasil eles fazem com muito mais sabedoria do que aquele povo daquela época, né? E vou fazer o governo que vai comandar o Estado. Mulher não vai poder nem votar. Então, da cidade de Atenas, os cidadãos que participavam da democracia passaram a ser 10%. Só aqueles que podiam votar e ocupar cargos políticos. As mulheres não podiam, os camponeses não podiam, os estrangeiros não podiam, as crianças não podiam. Só esses 4 grupos aqui, é provável que já deu os outros 90%. Mas você ainda pode pôr aí no meio soldados, mais isso, mais aquilo e tal. E arredonda o trem. Então, os homens assumiram o poder através desse golpe de Estado, que cada país dá o mesmo golpe e destrona as mulheres. Só que os homens morrem de medo das mulheres. Por isso, eles as deixam confinadas, por isso eles não deixam elas ganharem bem, por isso eles dificultam o aperfeiçoamento da escola deles. Felizes e poderosas são vocês, minhas alunas, que estão aqui já do meio para o fim do curso de Direito. Parabéns! E lutem mesmo, e reúnam-se mesmo para distribuir o conhecimento, porque hoje ele é o poder. O poder já foi o objeto dele. O objeto do intelecto, quando eram as armas, as peles, os diamantes, as posições estratégicas e tal. Hoje não. Hoje o poder advém do próprio intelecto humano. E para detê-lo, os homens inventaram a moeda, inventaram a torre de defesa, inventaram o sistema financeiro e inventaram aquilo que nos infelicita atualmente, que é o mercado financeiro. Hoje quem manda em nós é banco. Ou nem banco, uns tamburetes qualquer, igual 2 empresas que existem, não sei se já na Jamaica, que pertencem a um senhor chamado Paulo Guedes. Não tem nada com ele não, hein, gente? Não tem nada com ele. Mas então, essas pessoas é que passaram a dominar o mundo. É democrático isto? Não, porque metade da humanidade já está afastada, que são as mulheres. Todos aqueles que ainda não completaram a sua evolução como pessoa, as crianças, os jovens, também estão afastados. E entre os homens também existe a classe da nobreza, e hoje é econômica, a classe dos banqueiros, dos investidores, dos donos de financeiras, de distribuidoras de títulos, enfim, de papéis, inclusive o papel moeda. Esses é que mandam. Mas, de qualquer modo, eles não conseguem viver sozinhos. Por isso, eles precisam do trabalho dos outros. E esse trabalho dos outros, eles conseguem dentro do capitalismo. Nós vamos ver que já foi conseguido através da escravidão, através de outras maneiras. Hoje é conseguido através de relações de trabalho. E entramos na nossa matéria. Então, o direito do trabalho já foi estudado como um conjunto de preceitos abstratos e teóricos que o homem teria reunido para dirigir a sua sociedade. Então, era um direito apenas racional.
já foi visto como uma série de comportamentos, de práticas de vida que o homem pratica rotineiramente, repetidamente. E então nós tínhamos um direito costumeiro, prático. E hoje ele é visto como uma relação desses dois pontos opostos. Mas tem uma outra coisa. O direito só foi inventado pelo homem quando ele inventou o Estado, quando ele inventou a propriedade privada e deu o golpe de Estado nas mulheres. Então não foi golpe de Estado, foi golpe para o Estado. Até naquela época, os homens já tinham relações entre eles, mas aí eles juridicizaram as relações. Transformaram elas em relação em que há uma ordem que os dois têm que cumprir. Fala-se no mundo todo que é para um não dar um tapa na cara do outro na hora de disputar quem é que vai chupar a manga que eles escolheram. Mas não é só isso. Essa relação jurídica disciplina a minha conduta frente ao outro e disciplina do outro frente a mim. Não é para pacificar nós dois, não. É para dar poder a quem é detentor de alguma atribuição específica dentro da sociedade. Hoje, eu já falei que é o capital, a riqueza financeira, o poder econômico, e que antes já tinha sido do Conselho de Anciãos, do general, do sumo sacerdote, do nobre, do que tem sangue azul correndo nas veias. E isto tudo ocorre dentro de relações humanas. Aquele homem sozinho, que eu mencionei no início da aula, morando lá no alto da montanha, ele precisa da humanidade, ele precisa da evolução da humanidade, da evolução intelectual, da evolução cultural, da evolução tecnológica. Mas ele não precisa do direito. Não é preciso processá-lo porque ele andou pelado e feriu os costumes, cometeu crime contra os costumes. Não é preciso proibi-lo de andar com arma, porque não tem ninguém lá para ele matar. Não é preciso arrumar um veículo para ele se transportar, porque ele não vai se transportar, ele vai ficar lá. Então, as necessidades humanas são relacionais. Aquelas necessidades daquele esquema que eu falei. Mas o homem vai continuar precisando de tirar coisas da natureza, de afeiçoá-las às suas necessidades e de, com elas, combater as suas carências. Então, umas ele faz, outras ele pede ao vizinho, outras ele compra do cara que mora do outro lado da rua, outro ele encomenda pelo reembolso postal, pelo submarino, pelo essas coisas todas que vocês conhecem muito mais do que eu. Mas, de qualquer maneira, ele está se relacionando. E ele só vai ter tranquilidade para comprar essas coisas, para vender as coisas dele, para saber que esse dinheiro que ele recebeu ao vender é verdadeiro. Verdadeiro de acordo com quem? Quem fez isso tem poder de fazer. Por quê? Isso é problema de direito constitucional. Vai para lá estudar isso. Mas aqui, a moeda falsa não vale nada. Então, até no momento em que ele está ganhando, ele está correndo risco. E aí vem a necessidade de disciplinar a conduta dele. Deles, de todos, de nós. E com esta relação de trabalho, de um lado, que nós já falamos durante toda a história, e a relação jurídica, que é disciplinar a vida dos outros, comandar, proibir, obrigar, juntaram-se as duas e fizemos
a relação de direito, relação jurídica do trabalho. Na próxima aula, nós vamos ver como que é essa relação. Espero vocês ansiosamente e com toda a insistência que um cara que vai dar aula na televisão, no computador, pode desejar e esperar que vocês venham. Sejam bem-vindos. Tchau.